Meu nome é Tainá e eu vou falar sobre a terceira geração romântica poesia social. No Brasil, a primeira fase do movimento romântico tem como pano de fundo o processo de independência. Por isso, os escritores desse período estão preocupados com a construção da identidade nacional. Depois, na segunda fase, os escritores deixam de lado o discurso nacionalista e se voltam para a profundeza do indivíduo. Mas, na terceira fase do movimento romântico, o Brasil já se encontra em outro contexto social e histórico. É o momento em que os republicanos querem acabar com a monarquia e o movimento abolicionista ganha força entre os intelectuais. Por isso, a terceira fase do romantismo também é conhecida como geração condoreira, pois o condor é uma ave que, voando muito alto, representa o desejo de inovação da sociedade brasileira. Boa tarde, meu nome é Manuel. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Castro Alves. Antônio Frederico Castro Alves nasceu no dia 14 de março de 1847, em Muritiba, na Bahia. Ele foi um dos poetas brasileiros conhecido como poeta dos escravos. Ele pertenceu à terceira geração do romantismo no país. Suas obras expressavam indignação e protesto à crueldade da escravidão. Oi, meu nome é Giovana, eu vou falar sobre a morte do Castro Alves. Dia 6 de julho de 1887, às 3 horas da tarde, expirou Castro Alves, contando apenas 24 anos de idade. Eu vou falar sobre as obras de Castro Alves. Existem várias e várias obras, mas eu vou listar as mais importantes aqui. Uma muito importante, ela foi escrita em 1870, que é Espumas Flutuantes. Ela é um conjunto de 54 poemas, que foi escrito pelo autor, e ela já continha, nessa época, várias das características inovadoras que Castro Alves tinha para o romantismo. O segundo livro muito importante é A Cachoeira. Ela foi escrita em 1876. É um conjunto de 33 poemas, onde o título do livro ele homenageia a queda de Paulo Afonso no Rio São Francisco, que também aparece no livro. Um terceiro livro muito importante é Os Escravos, que foi escrito em 1883, e ele é um livro onde a temática é centrada na escravidão, no drama da escravidão. E isso foi muito importante para Castro Alves, porque ele foi classificado como um autor de transição, porque isso já falava sobre outra época do romantismo. Ele também escreveu algumas peças de teatro. A principal delas é Gonzaga, que foi escrita em 1875, e é uma peça de teatro em homenagem à atriz Eugênia Câmara, que era 10 anos mais velha que ele e por qual ele tinha se apaixonado. Boa tarde, eu vou falar sobre as obras de Castro Alves. Uma das obras deles foi algumas poesias que eu vou falar agora, que são As Espumas Flutuantes, A Cachoeira do Paulo Afonso, Os Escravos. Os Escravos são muito o navio negreiro. Hinos do Equador. Uma peça de teatro foi Gonzaga ou A Revolução de Minas, de 1875. Agora eu vou falar um pouco sobre a análise crítica de Castro Alves. O trabalho poético de Castro Alves é dividido nas obras didáticas em dois grupos: a poesia social e a poesia lírico-amorosa. Para Faralco e Moura, ao contrário dos demais, poetas românticos que explicavam a sua inadaptação ao mundo exterior com fruto de seus conflitos internos. Castro Alves justificava esse problema como o desajuste do homem ao meio e na eterna luta entre opressores e oprimidos. A produção do poeta tem, além da produção lírica e amorosa, a poesia de caráter social. No mesmo caso dos versos líricos, Castro Alves se distingue por ter uma visão mais realista do amor e da mulher, sendo que estas, embora ainda tenham idealmente belas e perfeitas, são pessoas concretas e materializadas. O adeus de Teresa. A vez primeira que fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza. A valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus. Eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela corando murmurou-me adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse conservando a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do império.
Mais um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança. Ela, em soluços, murmurou-me adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra. Preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me adeus. Minha alma é como a fronte sonhadora do louco bardo que Ferrara chora. Sou Tasso, a primavera do teu sorriso. De minha vida, as solidões enfloram. Longe de ti, eu bebo os teus perfumes. Sigo na terra, do teu passo, os lumes. Tu és Eleonora. Meu coração desmaia, pensativo, cismando em tua rosa predileta. Sou teu pálido amante vaporoso. Sou teu Romeu, teu lânguido poeta. Sonho-te às vezes virgem, seminua, roubo-te um casto beijo à luz da lua, e tu és Julieta. Na volúpia das noites andaluzas, o sangue ardente em minhas veias rola. Sou Dom Juan, donzelas amorosas. Vós conheceis-me, os treinos da viola. Sobre o leito do amor, teu seio brilha. Eu morro se desfaço-te a mantilha. Tu és Júlia, a espanhola. Eu vou ler uma das poesias de Castro Alves, Morena Flor. Ela tem uma graça de pantera, no andar bem comportado de menina, no molejo em que vem, sempre se espera, que de repente ela lhe salte em cima, a mim me enerva o ador com que ela vibra, e que a motiva desde manhã, como é que pode, digo-me com espanto. O coração é o colibro dourado das vieiras puras do jardim do céu. Um tem mel de granadilhas agrestes, bebe os perfumes que Bonina deu. O outro voa em mais virentes balsas, pousa de um riso na rubente flor. Vive do mel que se chama crenças, vive do aroma que diz amor. Adormecida. Uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada mollemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela, o cheiro agreste, exalavam as silvas da campina. E ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurvados, de indiscretos, entravam pela sala, e de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada áfago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela beijar-lhe, a flor fugia. Dir-se-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se. Mas quando havia despeitada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és virgem das campinas, virgem, tu és a flor de minha vida.